Queridos, vamos lá? Quantos dos irmãos que conseguiram ler alguma coisa aí? Conseguiram ler um pouquinho? Ah, maravilha. Então tá bom. Mas você deu para ir lembrando, conforme você ia lendo, aquilo que eu ia falar, que eu falei? Amém, amém. Então, aquilo que nós estudamos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, e hoje nós vamos estar o terceiro, que agora começa em si mesmo os gêneros literários, né? Porque as primeiras aulas foram introduções, mas agora vai começar os gêneros literários, amém? E nós vamos já pular aí, eu vou pedir para o Jorge colocar lá na frente para mim, por gentileza, Jorge, que a primeira aula falou sobre essa introdução e nós aprendemos um pouco mais sobre essa introdução e pode passar, Jorge, epístola, está escrito bem grandão. E na última aula nós aprendemos sobre as traduções, né? Nós aprendemos sobre as traduções e até eu passei um exercício para vocês, que é aquele exercício da equivalência formal, né? Equivalência funcional e a tradução livre. E os irmãos, pelo que eu percebi, entenderam o propósito, entenderam também que é o capítulo 2 que você está lendo agora, Jorge. Você vai observar que ele fala muito sobre isso, é que ele fala de uma forma mais, vamos dizer assim, mais técnica, né? E aí ele fala bastante dessa questão da tradução literal, né? Ou seja, quando tenta buscar palavras por palavra para poder trazer da língua de origem para a língua receptora, né? E aí tem a equivalência funcional, que está buscando isso também, as palavras, porém com uma base do entendimento, ou seja, quer trazer uma tradução de palavras, mas visando o entendimento. Então, às vezes eles usam palavras sinônimas, tá, para visar o entendimento. E a tradução que é a livre, que ela é mais explicativa, tem algumas que são paráfrases, né? Ou seja, que ela tem uma função mais quase interpretativa, né? E hoje nós vamos começar em si os gêneros literários, dentre tantos gêneros literários que tem, como na primeira aula nós citamos. Nós vamos começar com epístolas, porque epístolas, aquilo que aprenderemos em epístolas, abrange muito o que abrange muito toda a Bíblia, na verdade. E é lógico que cada gênero literário tem um método, tem um meio de interpretar. Porém, a epístolas abre a mente para entender muita coisa. Então, nós vamos lá. Também pode passar, irmão Jorge. Alguns termos da interpretação bíblica. Alguns termos da interpretação bíblica, tá? Primeiro termo, vocês já conhecem, tá? Exegese, que é buscar entender o texto bíblico de forma que o autor queria transmitir para as pessoas na época. Então, a exegese é lá e então. Lembra que eu usei essa expressão, que usa no livro também. O Jorge leu aí, os irmãos que leram também observou. Então, buscar entender o texto bíblico de forma que o autor queria transmitir para as pessoas na época. Então, pensa sempre na perspectiva do autor, na exegese, e aquilo que as pessoas que naquele tempo, naquela época ouviram, elas entenderam. Então, a gente sempre tenta buscar isso. Então, é o lá e então, tá? Então, no passado. E hermenêutica é buscar compreender o que o texto bíblico significa para nós hoje, ou seja, buscar compreender o lá e então para o aqui e agora, porque hermenêutica é aqui e agora, hermenêutica é presente. Você vai trazer o texto, o significado, a história, a narrativa, a epístola, o ensino, você vai trazer aquilo que é do passado para o presente. O que nós podemos aplicar do passado para o presente? Então, nós vamos observar que uma boa hermenêutica depende de uma boa exegese. Se nós entendemos bem lá no passado,
nós vamos compreender bem também hoje, né? Mas, ou seja, trazemos para os nossos dias de forma correta, não distorcida, né? E a exegese, que é inserir seu ponto de vista pessoal no texto bíblico. Então, a exegese é você colocar no texto, exegese é você tirar do texto. Então, exegese, a raiz da palavra semântica é tirar, sacar, tá? Tirar, sacar. Então, você vai tirar de dentro do texto o significado dele. Já a exegese, você vai colocar dentro do texto a sua visão pessoal, tá? O seu significado. Na primeira aula, eu disse para vocês que quando nós vamos ler o texto, nós acabamos colocando nossas interpretações, a nossa cultura influencia na leitura do texto, o fato de nós sermos ocidentais, estarmos no século XXI. Então, toda a nossa mentalidade, cultura, tudo aquilo que nós aprendemos na vida, a gente carrega para dentro do texto que nós vamos ler. Mas, quando a gente entende o que é exegese e o que é hermenêutica, a gente tem que se desprender dos nossos pressupostos e da nossa interpretação, da nossa maneira de ver o mundo, da nossa cosmovisão, para que a gente possa entender o texto a partir do lá e então, a partir do passado, a partir do tempo. Aí a gente viu que tem os distanciamentos, vocês lembram muito bem. Tem o distanciamento cronológico de tempo, né, dos textos dos tempos bíblicos para cá. Então, por exemplo, os primeiros livros a ser escritos têm cerca de 3.500 anos de diferença entre nós e eles, tá? A gente tem um distanciamento cronológico, tem um distanciamento também geográfico, a geografia lá do passado é diferente de hoje, na verdade, diferente do nosso país, na verdade, né? Lá é uma região desértica, tinha alguns rios e tudo mais, vales, montanhas, e até as montanhas, o fato de falar montanhas, planaltos, difere daquilo que a gente tem no Brasil, tá? Geograficamente. Também tem o distanciamento, por exemplo, linguístico, né? Porque a Bíblia foi escrita em 3 idiomas distintos, diferentes do nosso. Nós falamos o português, com essa vertente mais brasileira, né? Que é essa mistura de dialetos, costumes, tudo mais que foram incorporados na nossa língua portuguesa. Porém, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico, né? O grego é o grego koiné, entendeu? Então, tem um distanciamento espiritual, né? Deus é infinito, nossas mentes são finitas. Então, tem vários distanciamentos. Cultural, por exemplo, lá tem uma cultura, naqueles tempos bíblicos tinha uma cultura. Hoje nós temos outra cultura. Até cada povos bíblicos tinha uma cultura e nós temos outra. Então, tem esses distanciamentos. Então, a exegese, pensar lá e então. Hermenêutica, pensar aqui e agora. Exegese é o que o autor quis transmitir, quis dizer. A hermenêutica é, a partir do que o autor quis dizer, o que esse texto de lá do passado tem a ver com a gente hoje. Exegese é colocar a sua visão pessoal no texto bíblico, tá? Volta um pouquinho, Jorge, só no último slide. Nosso grande problema, tá? É que partimos para a hermenêutica antes de fazer exegese. Assim, geralmente realizamos a exegese em vez da exegese. Ou seja, se a gente não fizer uma boa exegese para depois fazer hermenêutica e já for para a hermenêutica direto, tá? A gente pode cair nesse problema de fazer uma exegese e não uma exegese. Então, a gente colocar nossos pressupostos no texto e deixar o texto falar. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, deixa o texto falar, tá bom? Vamos lá, passando aí, por favor, Jorge. Epístolas ou cartas, né? Por que começar pelas epístolas? Porque elas podem nos dar um modelo padrão de como interpretar os outros gêneros. A exegese e a hermenêutica. Mas são epístolas ou cartas? Então, primeira coisa, por que começar pelas epístolas? Então, ela vai dar um padrão como interpretar os outros gêneros literários. A gente vai observar aqui, tá? E aí nós vamos aprender um pouco de exegese hermenêutica dentro das epístolas e vai nos ajudar em todos os outros gêneros. Mas são epístolas ou cartas? A gente vai observar que carta avisava apenas uma pessoa ou algumas pessoas pessoais, ou seja,
pessoalmente, refere-se a um grupo de pessoas específico daquela casa, refere-se a um indivíduo específico, por exemplo, a carta a Filemon. Então, é uma carta, porque Paulo escreve a Filemon a respeito de Onésimo, entendeu? Então, é uma carta. Epístolas, destinavam a um público maior, seriam mais literários. Então, desculpa aí pelos erros gramaticais, tá bom? Mas vamos lá. Então, epístola refere-se a um grupo de pessoas maior, ok? Então, passando aí, o formato das epístolas antigas. Normalmente ela tinha esse formato, mas não quer dizer que todas as epístolas seguem esse padrão, ok? Pode ser que tenha um ou outro, pode ser que falte um ou outro, na verdade. Mas normalmente é esse o padrão. Talvez falte um ou outro, mas é esse padrão. Vamos lá? Primeiro, o nome do escritor, tá? Ou seja, o remetente. O nome do endereçado, que é o destinatário. A saudação, que normalmente no início da carta, das epístolas, né? Tem a saudação. Também, quarto, oração, o desejo do autor com a oração. Quinto, tem o corpo da carta, que é o conteúdo, que é o cerne da carta, é o conteúdo, é aquilo que é o mais o importante ali, na verdade, o grosso, né, o conteúdo. E sexto, a saudação final e despedida. Mesmo entre as epístolas da Bíblia, esse formato varia muito. Às vezes falta um elemento ou outro. Ok? Então, primeiro, documentos ocasionais. Pode passar, por gentileza. É importante frisarmos que as cartas, epístolas, são documentos ocasionais, que surgiram de uma ocasião específica e visando tratar dela, que são do século I. Ocasionais por quê? A maior parte das vezes foram ocasionais por causa do leitor. Por exemplo, tipo de comportamento que precisava de correção, erro, doutrina ou mal entendimento que precisavam de mais esclarecimentos. Então, vamos lá. Entendendo isso aqui. O que é ocasionais? Ocasionais refere-se a um período específico e a ocasião em que determinada igreja, em que determinado povo, em determinado local, eles precisavam de ser encorajados, eles precisavam ser corrigidos, eles precisavam ser exortados concernente às doutrinas bíblicas, precisava, por exemplo, corrigir alguma questão de erro doutrinário, eles precisavam, por exemplo, corrigir uma questão de mal entendido, né? Ou trazer esclarecimentos específico de cada tempo, de cada igreja, de cada região, ok? Então, depende da ocasião, o nome já próprio fala, depois eu vou explicar melhor isso aí. São do século I, embora pertencente a todos, foram escritas no contexto do autor, para o contexto dos destinatários originais. Então, por exemplo, pensando a partir do pressuposto de que aconteceu algum problema em determinada igreja, em determinada região, as cartas, as epístolas são respostas, tá? Ao problema que está acontecendo. Pensando a partir do pressuposto também de que essas cartas partiram do século I, no início da igreja primitiva, tá? E ela tem um destinatário específico. Normalmente, uma carta é resposta a algumas perguntas. Nós vamos ver aí, ó, documentos ocasionais. Uma característica das epístolas é que nós temos as respostas, mas não temos as perguntas. Nós não temos as perguntas. Ou seja, a gente não tem a carta que alguém enviou ou a conversa, não sei se foi através de carta ou conversa, possivelmente a família de Chloe, né, que informou a Paulo, mas vale ressaltar que eles receberam alguma carta, algumas indagações, algumas perguntas, tá? Algumas dúvidas que a igreja tinha, por exemplo, estou falando referente a Corinto, quando eu falei de Chloe, tá? Referente a algum problema que existia na igreja,
Então, vamos dizer que Paulo recebeu uma carta da igreja, falando de alguns problemas ou algumas dúvidas e fazendo algumas perguntas doutrinárias, comportamentais, de ética, e Paulo vai, então, responder essas perguntas escrevendo uma carta, por exemplo, 1 Coríntios, que ele vai tratar de diversos problemas que havia na igreja, tá? E dúvidas e tudo mais. Então, você vê que normalmente é uma resposta, as cartas são respostas, são uma reação, tá? Acontece uma ação e Paulo reage com a carta. Normalmente é isso, tá? Normalmente é isso que acontece. Ou seja, não temos as epístolas ou as perguntas que ocasionaram a epístola de resposta. Os escritores e os leitores do século I estavam na mesma sintonia, tá? Então, eles viviam no mesmo tempo, na mesma época, talvez em regiões diferentes, mas eles tinham mais ou menos o mesmo entendimento concernente da visão de mundo, porque a cosmovisão deles de mundo era formado, por exemplo, pela questão do próprio Império Romano, que era o governo político da época, a própria Grécia, que dominava toda a filosofia e também a cultura. Então, eles tinham mais ou menos o mesmo contexto cultural, ético, político e tudo mais. Então, eles estavam ali inseridos e estavam na mesma sintonia. Então, eles se entendiam na linguagem. E cada um, especificamente, dos problemas relacionados à igreja, talvez para nós é muito distante entender por que Paulo está falando do véu. Por que Paulo está falando ali desse problema do véu, por exemplo. Né? Para nós é até meio complicado a gente tentar entender, porque a gente não tem aqui essa carta de perguntas. A gente não tem as indagações, mas a gente só tem as respostas. Então é como alguém que está falando no telefone, por exemplo, está no ônibus ou no trem, alguém começa a falar no telefone e você não está ouvindo o que a pessoa está falando do outro lado. Você está ouvindo só as respostas ou o diálogo de quem está perto de você. Então, você vai ter que, se você quiser entender o que a pessoa está falando ou o que está perguntando, você vai ter que interpretar. Porque você não sabe a pergunta que a pessoa está fazendo do outro lado, você sabe a resposta que a pessoa respondeu aqui pelo telefone. Ok? Então, ou seja, não temos as epístolas ou perguntas que ocasionaram as epístolas de resposta. Os escritores e os leitores do século I estavam na mesma sintonia. Nos séculos, nós, no século XXI, não estamos na mesma faixa de sintonia. Este é um dos desafios da interpretação das epístolas, tá bem? Então, entendido isso, que é uma questão exegética, nós vamos passar aí. Por favor, Jorge, documentos ocasionais. Gálatas 3, 1 e 2. Vai dizer assim, ó, Gálatas, sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Paulo, tá, vai tratar do tema da salvação pela fé em Gálatas, devido ao fato de alguns cristãos de origem gentia estarem obedecendo a algumas práticas judaicas, como a circuncisão, devido à influência de cristãos, tá, de origem judaica, ok? Me perdoe aí, falta de acento, influência e cristãos, aí tá errado, tá bom? Vamos lá, tá, cristões, né, cristãos, de origem judaica, ok? Então, meus amados irmãos, isso contradizia completamente o Evangelho de Jesus. Lembrando o contexto, aí você vai entender a ocasião. Fica aí, por favor, Jorge, ainda nesse outro. Isso, só para me explicar o contexto. Entendendo o contexto aqui, dessa carta aos Gálatas, por a ocasião. Lembra que qual foi a viagem missionária que Paulo inaugurou essa igreja da Galácia? Quem pode me responder, por favor? Rapidamente. Quem pode me responder qual foi a viagem missionária que Paulo fundou essa igreja? Por favor, rapidinho. Um de cada vez aí para não tumultuar. Amém? Vamos lá.
Ó, Paulo fundou várias igrejas, né? Teve várias viagens missionárias em Atos, lembra? Então, o que acontece? Qual foi a viagem missionária que Paulo fundou a igreja da Galácia? Quem sabe? A primeira viagem missionária, tá bom? Isso. Aí ele fundou 4 igrejas nessa região, que a Galácia era uma região, tá? Ó, fundou Derbe, Listra, Icônio e Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Galácia, tá? Que é a região, tá? Ele escreve aos Gálatas, né? Mas a região chama Galácia. E aí ele funda 4 igrejas: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Quando Paulo vai na primeira viagem missionária, ele vai com Barnabé e com João Marcos. Isso. E aí, na primeira viagem missionária, eles fundam essa igreja, tá? E eles retornam para a base missionária, que é de onde eles foram enviados, que é a Antioquia da Síria, tá? Eles voltam para lá. Quando eles voltam para lá, Paulo fica sabendo que alguns judeus, tá, saíram de Jerusalém e foram até a Galácia e inflamaram a igreja da Galácia, dizendo que somente a pregação em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Era necessário que guardasse a lei de Moisés, que guardasse as festas judaicas, os sábados, né, e também se circuncidasse. Isso não seria só para os judeus, seria também para os gentios. E o que acontece? O que Paulo faz? Paulo vai escrever esta carta para tratar do quê? Que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mediante a graça, a salvação pela graça, através da fé em Cristo Jesus. Somente Cristo salva. Não é as boas obras que podem salvar. Não é a circuncisão, os 10 mandamentos que pode salvar. Tá? Então, quando você tem esse pano de fundo, aí você vai entender que lá no capítulo 13 e o capítulo 14 fala do contexto da implantação da igreja da Galácia e fala também do contexto quando ele retorna e presta relatório para a igreja de Antioquia da Síria, que enviou eles para o campo missionário. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, você vai ver o concílio em Jerusalém, quando eles vão resolver essa questão, porque havia muita discussão entre os judaizantes, que eram os judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam ainda guardar a lei de Moisés, e também entre aqueles que eram acusados de ser antinominiano, e Paulo era acusado de ser antinominiano. Nomos quer dizer lei. Antinominiano é anti-lei, ou seja, aquele que não guarda a lei. E tinha aqueles que eram os legalistas. Quem eram os legalistas? Eram os judaizantes, os religiosos, e eles misturavam a fé cristã com o judaísmo, né? Então, tinha esses dois grupos. Eu sei que existiam os antinominianos, verdadeiro, que era aquele que fala assim, eu sou salvo, então não preciso de obedecer a palavra de Deus. Não, Paulo vai até em Romanos tratar dessa questão, tá? Porém, vale ressaltar que Paulo não é antinominiano, ok? Paulo, ele é um servo de Deus que crê que a salvação é pela fé, mediante a graça, pela graça através da fé, e crê que só Jesus pode salvar, e que a partir a partir de ser salvo, você então obedece. Sozinho você não consegue fazer nada. Sozinho você não consegue obedecer a Deus, porque a lei não tem poder transformador. Então, quando você entende o contexto, então você vai entender a carta. Então, vamos lá. 2, tá? Teologia da tarefa. Teologia da tarefa. 2. Pode passar, irmão Jorge. Isso. As epístolas não são tratados teológicos, mas sim uma teologia da tarefa. O que isso quer dizer? É a teologia a serviço de uma necessidade específica. Então, a teologia a serviço de uma necessidade específica.
é a circunstância da epístola que determina o que está sendo dito ou ensinado. Isso implica que elas não contêm toda a teologia de um determinado assunto, mas sim apenas parte dela. Então, nunca podemos isolar um texto numa epístola para, a partir desse texto, numa epístola só, fazer uma doutrina, ok? Por exemplo, as mulheres ficam, tipo, você tem que viver com o véu na cabeça, tudo mais. Ok. Observa o todo e observa o contexto cultural, por que fala desse véu, ok? Dessa cabeça coberta. As epístolas não esgotam um determinado assunto. É sempre necessário ter uma visão ampla do assunto em toda a Bíblia. Teologia da tarefa ainda. Exemplo, Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 14 ao 17. Por favor, Jorge, pode passar. Na nova tradução de linguagem hoje. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Paulo trata do tema da salvação pela fé e Tiago também. Tá? Se você for ler Romanos, você vai observar que parece que é só fé. Mas Paulo, em Romanos mesmo, fala que a salvação é pela fé. Mas as ações vai revelar que você creu, que você teve fé, que você é salvo. Então, o que Tiago está fazendo? Ele está contradizendo Paulo e Paulo contradizendo Tiago? Não, eles falam da mesma coisa. Mas há um contexto aqui. Aqui a fé gera boas obras. Então, a fé, ou seja, o coração transformado através da fé, ele vai gerar boas atitudes, vai gerar boas ações. Vai gerar boas obras. Uma interpretação descontextualizada e isolada poderia considerar que a salvação é por obras, mas temos que tratar o assunto também em epístolas como Romanos, Efésios e Gálatas, para termos uma visão ampla e completa. Então, até nas epístolas, para fazer doutrina, você não pode isolar somente um texto ou ficar somente numa carta para entender uma doutrina. Tá? Você tem que analisar a partir das outras epístolas que falam acerca de determinado sobre o mesmo assunto. Aqui está falando do quê? De fé, está falando de salvação, de fé, e está falando de se você realmente é um salvo, se você realmente creu. Em Tiago, né? Mas isso é revelado pelo quê? Pelas suas obras. Então, primeiro, você crê, você é transformado, então você pratica boas obras. Não é porque você pratica boas obras que você vai ser salvo, mas porque você é salvo, você pratica boas obras. Então, vamos lá. Terceiro, 3, fazer a exegese. Fazer uma tentativa de reconstrução da situação na qual o autor está falando. Primeiro, buscar algumas informações a respeito da carta, epístola, como era o ambiente cultural, histórico, religioso, social. Então, é necessário, primeiramente, ler e reler uma carta. Por quê? Segundo, ter o hábito de ler a carta inteira, do começo até o fim, de uma vez só, do mesmo modo como você lê uma carta. Então, em primeiro lugar, buscar as informações a respeito da carta e da epístola, como era no ambiente cultural, histórico, religioso, social. Em segundo lugar, você tem que ter uma leitura de visão panorâmica, geral. Se alguém te enviar uma carta, você não vai pegar a carta e falar assim, eu vou ler um parágrafo hoje, amanhã eu vou ler outro parágrafo, depois eu vou ler outro parágrafo, aí no outro dia eu vou ler outro parágrafo. Não, você vai ler a carta completa. Então, é necessário a gente ter isso em mente. Quando você for ler uma carta, primeiramente, leia uma ou duas vezes ela completa. Posteriormente, leia com lápis, tá?
buscando alguns aspectos. Por exemplo, você já fez aquele checklist lá no início? Por exemplo, quem é o autor, ou seja, quem que é o remetente, quem é o destinatário. Se você conseguir localizar quem enviou, ou seja, quem foi o portador, quem encaminhou essa carta. Se você conseguir também escrever os propósitos dessa carta, ou seja, por que Paulo escreveu essa carta. Então, se você entender a partir disso, você vai conseguir extrair os objetivos da carta. Se você conseguir tirar ali, entender do início da carta a saudação, a oração, não, ali ele está saudando, graça e paz. Não, aqui ele está orando, oro sempre, todas as vezes que eu oro, oro por vós, para que Deus lhe dê conhecimento, graça, tal. Ok, já tem a oração. Não, consegui identificar no final também a saudação final, quando ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Consegui identificar também quando ele sauda os irmãos que estão lá. Então, ele tem uma despedida, uma saudação final. Oi? Sim. Ah, sim. Cada uma é uma carta. Não é como o Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento, por mais que tenha, por exemplo, algumas cartas, alguns livros no Antigo Testamento, por exemplo, os 12, né? Aquilo que no canon judeu, no canon hebreu, tá? Os 12, na verdade, são conteúdos diferentes, mas eles eram conjunto, os 12. Porém, por exemplo, primeiro a Crônica, segundo a Crônicas, são livros que, na verdade, não tinha divisão de primeiro e segundo, tá? Primeiro e segundo reis, né? Livro dos reis. Primeiro e segundo livro das crônicas. Então, esses livros não tinham essa divisão de primeiro e segundo, tá? Então, você pode ler em conjunto, ou até parando, porque é muito extenso. Mas a carta em si, não. A carta, por exemplo, de 1 Coríntios trata de alguns problemas que havia na igreja de Corinto e Paulo trata das suas soluções. 2 Coríntios, Paulo trata, já é uma outra carta que Paulo, ele fala acerca, ele defende o seu apostolado, tá? Ele fala da glória do ministério, defende o seu apostolado. Na verdade é a segunda, né? Porque tem a primeira que perdeu. Porque assim, ó, se você vai observar lendo o Coríntios que teve uma primeira carta, porque Paulo falou acerca disso, entendeu? De uma carta que ele escreveu antes. Eu não lembro aqui a referência, mas ele cita uma carta que ele escreveu antes. Talvez Deus não quis que ela tivesse na Bíblia, correto? Senão estaria. O mesmo Deus que inspirou tem o poder de preservá-la. Porém, o que acontece? Nós vamos observar que Paulo escreveu outras cartas também, tá? Mas essas duas que preservaram. Então, são cartas distintas. Você falando de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar da segunda vinda de Cristo. E na segunda Tessalonicenses, ele vai continuar falando da segunda vinda, porém, ele vai tratar de problemas que a primeira carta ainda deixou lacunas. Por exemplo, a primeira carta, eles tinham dúvidas acerca da vida do Messias. Aí ele vai tratar lá no capítulo de número, a segunda vida, né? Aí ele vai tratar no capítulo 4, a partir do verso. Ele vai tratar do capítulo 4, ele vai falar acerca da vida, da parousia, ou seja, de toda aquela manifestação em glória, ok. Depois disso, ele vai tratar na segunda carta, ele vai falar o quê? Que aquele que não trabalha, que também não coma, ele vai falar que para você viver a sua vida normal, porém viver em santidade. Por quê? Santificado em espírito, alma e corpo. Por quê? Porque o povo recebeu a primeira carta e pensou assim: Jesus vai voltar amanhã. Então, eu não vou trabalhar mais, eu não vou mais se preocupar em casar, não vou se preocupar mais em trabalhar, eu não vou se preocupar mais em construir minha casa, porque Jesus vai voltar amanhã, para que eu vou fazer isso? Paulo escreve a carta e vai falar: olha, antes dele voltar,
vai se manifestar o filho do pecado, o filho da perdição. Então, o homem do pecado, o homem, né, o filho da perdição, que é o anticristo. Ó, haverá sinais, haverá apostasia, haverá isso, haverá aquilo, entendeu? Então, você vai observar que Paulo vai fazer essa tratativa. Olha, quem não trabalha que também não coma. Você não pode ser pesado ao seu irmão, entendeu? Aí, quando você entende por que que Paulo escreveu isso, ele está dando resposta a algum problema que aconteceu na igreja. Amém, Jorge? Então, vamos lá. Então, quando você pegar a carta, você lê ela toda. Mas se você... A primeira leitura, você faz uma leitura completa. E a segunda, talvez, você pode fazer o seguinte, e tentando verificar essas questões, cultural, histórico, religioso, social. Aí você está lendo Gálatas, fala sobre circuncisão, fala sobre, sabe? Aí você vai, opa, fala sobre esses religiosos, fala a característica dos religiosos. Aí você vai tentar identificar. É lógico que através das ferramentas é muito mais fácil. Através de um dicionário, através de um comentário, através de uma bíblia de estudo com rodapé, através de comentários bíblicos, de enciclopédia bíblica. Então, através dessas ferramentas que eu já expliquei para vocês na primeira aula, e na segunda eu dei uma pincelada também, que eu falei para vocês que elas são secundárias. Por quê? Se a gente já ir de primeira nos comentários, principalmente se a gente for em um ou dois, a gente vai ficar enviesado, porque principalmente se você for só em um, tá? Porque você vai ficar pensando em qual forma o autor pensou, o autor, o escritor, o intérprete, tá? Mas você não teve aquela visão de você ler, a preocupação de você ler o texto, de você tentar extrair algum conteúdo do texto. Não. Então, cuidado com isso, tá bom? Então, vamos lá. Fazer a exegese. Gálatas 5, 19 ao 22. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. Passagem famosa do fruto do Espírito, né? Costumamos citar essa passagem de forma isolada, tá? Mas temos que ler essa passagem em todo o contexto da Epístola aos Gálatas, ou de Gálatas, que trata da obediência à lei em vez da fé. Então, quando a gente entende o contexto que eu expliquei para vocês, quando Paulo inaugura a igreja, prega o evangelho, pessoas são salvas, começa a igreja lá na Galácia, nessas 5 igrejas que ele plantou lá. E aí depois ele retorna, os judaizantes vai, tenta implantar a erva daninha acerca né, misturar a lei de Moisés, a circuncisão, a guarda do sábado, junto com o evangelho para que pudesse ser salvos. Então Paulo vai falar que só a lei, se você guardar, tentar pelo esforço próprio, pela vontade própria, lutar contra o pecado, você não vai conseguir, porque a natureza humana produz essas coisas, estão arraigadas no ser humano, a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, a feitiçaria, a inimizade, brigas, ciumeiras, tal, raiva, egoísmo, desunião, divisão, inveja, verdeiras, tal, e farras. Tudo isso está enraizado no ser humano que é pecador, na depravação total. A gente vai entender isso, e no próprio Romanos, também Gálatas fala sobre essa questão dessa natureza pecaminosa, que a outra tradução chama de carne, né? Então, que aqui está traduzido na NVT, na NTLH, como natureza pecaminosa. Em outras versões está obras da carne. Aqui está natureza humana, outra está natureza pecaminosa. Ok? Essa obras da carne, natureza pecaminosa, natureza humana, está enraizada no ser humano.
Não é o ato em si que faz o ser humano ser um pecador, mas o ato do ser humano revela a sua natureza, o seu ser. Então, Paulo vai dizer assim: somente pela fé que nós vamos ser transformados e através do poder do Espírito Santo iremos produzir, mas o fruto do Espírito, mas o Espírito de Deus produz, olha lá, quem produz? O Espírito de Deus. Então não é meu esforço próprio que vai produzir em mim, mas a minha dependência em Deus, depois que eu fui salvo, a minha dependência de Deus vai produzir em mim o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Então, é isso que vai ser produzido em nós, ok? E aí nós vamos observar que no restante do versículo 23, vai falar contra essas coisas não há lei. Por que não há lei? Porque através da fé, isso é operado em nós e não precisa de um esforço gigantesco para quem foi transformado. Por quê? E a quem foi transformado, isso vai fluir. Isso vai fluir. Isso vai fluir. Ou seja, o amor não vai ser forçado, vai fluir. A alegria não vai ser forçada, vai fluir. A paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade não vai ser forçada, vai fluir. Então, nós vamos observar isso. Há uma diferença gigantesca. A lei fala para nós o que é errado, mas não nos dá poder de vencer o pecado. Porém, o Espírito, sim, ele transforma o ser humano e nos dá força para vencer o pecado. Amém? Vamos passando aí. Fazer a exegese, tá? Dividir a carta em suas partes ou seções lógicas. Uma segunda leitura para tomar as notas de referência. Então, a primeira leitura, você fez uma leitura rápida de toda a carta, você também observou o contexto histórico, contexto cultural, você observou o autor, o destinatário, os objetivos, você anotou com o versículo que ele dá a saudação, o versículo que ele se despede, tal, e dá a bênção. Você anotou o que você pôde anotar, ok. Aí, ó, primeiro, o que está acontecendo? Você vai respondendo. Lembre de uma coisa, se você puder escrever isso, tá? Isso é importante. Uma boa exegese é fazer boas perguntas para o texto. Fazer boas perguntas para o texto. Ok? Primeiro, o que estava acontecendo? Ok? Por que estava acontecendo? Características dos destinatários. Quais eram as características dos destinatários? Por exemplo, expliquei para vocês aqui. Os irmãos Gálatas eram uma igreja formada por uma maioria de gentios. Eles viviam no contexto político do Império Romano, influenciados pela cultura helênica, a cultura grega, tá? Na época, eles foram também influenciados pelos judaizantes, e quando Paulo saiu de lá, na sua primeira viagem missionária, quando inaugurou a igreja, vieram os judaizantes, que eram que pregavam a lei de Moisés, mais o evangelho. Foi. Ah, ótimo. Ó, como fala, em primeiro lugar, a gente vai fazer o quê? Que eu disse para vocês, ler a carta, e buscar tudo que está dentro da carta, tá? Agora, contexto histórico, contexto cultural, aí você precisa de boas ferramentas. Você lembra que eu aconselhei você, o Jorge, comprar como é que fala? Comentário histórico cultural? Então, fala do contexto histórico cultural. É o pano de fundo, o que está por trás. Tem o antigo e novo. E tem outros também, viu, Jorge? Tem outros também. Eu falei, citei esse, porque assim, tem um assembleano que está no meio, entendeu? Não é só ele, né? Mas eu acho que o Novo Testamento é ele que faz, se não me engano, e escreve todinho. Então, eu citei esse porque é nosso, né? O jabá nosso, né? Porque tem a nossa visão e tudo mais. Ok. Mas isso é interessante. Mas os comentários, tem alguns aqui ó, atrás, os comentários vão te ajudar nisso. Os comentários, como fala, são comentários exegéticos, vão te ajudar. Comentários históricos culturais, que nem eu citei do Jorge, para o Jorge aí comprar, para os irmãos também que tiverem condições, né, de comprar. Eu não comprei ainda esse histórico cultural,
né? Eu tenho alguns que eu tenho em PDF, porém, eu procuro fazer o quê? Eu gosto, eu vou e compro, entendeu? Porque eu dou o direito autoral né? Eu pago o direito autoral. Por exemplo, antes eu tinha um livro Em Tempos do que Lesse. Aí eu comecei a ler ele, eu falei, não, ele é bom, então eu vou comprar. Eu comprei, entendeu? Então eu faço assim, mas compre. E talvez não agora, talvez você não tenha condição agora, mas um dia coloca aí na sua, né, na sua lista aí, ok? Mas vamos lá, continuando. Esses conteúdos aqui, ó, você consegue ler da carta, tá? Ó, 6 aí, ó. O que estava acontecendo? Você consegue ler da carta. Por que estava acontecendo? Você consegue ler da carta. Muitas dessas coisas você consegue ler da carta. Tudo você consegue 100%? Não. Aí você vai precisar de o quê? Você vai precisar de um comentário, você vai precisar de uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo você consegue. Você já viu que aquela folhinha antes da Bíblia de estudo, que tem, antes de começar o texto bíblico? Por exemplo, tem lá Gálatas ou Coríntios. Aí, antes de começar, tem um panorama geral, tem um propósito, tem a visão panorâmica do livro, tem o autor, tem a data. Quem já observou isso nas Bíblias de estudo? Eu já observei, pastor. A Bíblia de Então, estudo. você tem a pentecostal ou Fabiano? É Fabiano que está aí? Isso, eu tenho a pentecostal. Então, e você tem outras também? Tem a Bíblia de estudo pentecostal e tem a Bíblia do pregador. Oh, Eu tenho a. Ah, esqueci o nome dela, está lá no meu quarto. Ai, Jesus. então, Fabiano, mas assim, as folhas que antes de começar o texto bíblico em si, que aí tem um rodapé embaixo, elas são muito informativas. Ela tem muito conteúdo para você entender a carta. O problema é que muitas vezes a gente faz o quê? A gente é preguiçoso, né? Para estudar. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, quando a gente vê aquele monte de folha antes, eu tenho uma Bíblia aqui que eu aconselho vocês comprarem ela, apesar dela ser calvinista, mas é a melhor Bíblia de estudo que eu já vi. É a melhor Bíblia de conteúdo histórico, cultural, teológico, é a melhor. Se você entender o que é calvinismo, o que é pós-tribulacionista, você entender o básico. Se você for para a escola dominical, você não consegue, você consegue manusear ela. Se você é um aluno da escola dominical, você consegue manusear ela, entendeu? Mas como é que fala? Chama NAA. NAA. Excelente. Eu tenho ela aqui, excelente. Mas a Bíblia pentecostal, todo crente pentecostal tem que ter. Tem que ter. A Bíblia pentecostal de estudo, né? Que tem a nossa visão, que tem a nossa teologia, que tem a nossa visão interpretativa. Mas vale a pena ressaltar que, em primeiro lugar, você vai no texto, só no texto, para depois você ir em comentários, porque senão a gente vai viciar. A gente não vai querer mais ler só por ler, e estudar e tentar cavar. A gente vai querer tudo na mão. Isso é um problema, tá bom? Oi. Ah, tá. Tá bom, Jorge. Maravilha. Deixa eu concluir aqui, ó, tentar concluir. Então, vamos lá. 3. Atitude do escritor, tá? Por exemplo, a repreensão, o apelo ou exortação. 4. Como o assunto chegou até os ouvidos do escritor? Então, a gente vai tentar responder essas perguntas. Tem como responder todas? Não tem. Aí você vai fazer o quê? Vai ter que pesquisar. Ah, como que chegou até o ouvido de Paulo? Possivelmente foi Chloe, a família dela, que avisou Paulo a respeito da situação da carta da igreja de Corinto. Entendeu? Quinto, algumas marcas com respeito ao encadeamento do texto e algumas palavras que se repetem, tá? Lembra que eu falei para vocês a palavra que se repete aí? Quem lembra? Então tá aí, ó. 6. Que tipo de relacionamento existia entre o autor e os destinatários? Ó, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, Paulo já tinha ido em Roma? Não. Paulo tinha, é ele que fundou a igreja de Roma? Também não. Mas quando ele escreve a igreja da Galácia, Paulo tinha um relacionamento com o povo da Galácia? Tinha. Ele fundou a igreja de lá. Ele era o pastor de lá. Então tinha um relacionamento. Sexto, que tipo de relacionamento existia entre autor e destinatários? Que atitudes são refletidas por estas pessoas? Ok? Então, fazer exegese, fazer a exegese. Começar a pensar em parágrafos ou blocos de assuntos.
o processo de interpretação. Amém? Então, nós vamos observar aí. E eu vou falando aqui, talvez vai cair, depois eu continuo, ok? Vamos lá. Começar a pensar em parágrafos ou blocos de assuntos. A Bíblia nos autógrafos, ela era dividida em capítulos e versículos? Quem acha aí? O que vocês acham? Não. Ela foi Não. dividida depois, amém? Então, há uma pergunta e outra pergunta que eu faço para vocês. Capítulos e versículos são canônicos? Ou seja, são Bíblia? É inspirado o capítulo e versículo, aqueles númerozinhos lá são inspirados? Sim. Tá, mas aí é inspirados por Deus no sentido divino ou é inspirado por Deus no sentido humano, a inteligência que Deus deu para o homem? Inteligência que Deus deu para o homem. Eu vejo assim. Isso. Por quê? Porque não está no autógrafo, não está no original. Se você for pegar até as cópias originais, que são os manuscritos, não tem. Não está lá. Por exemplo, a carta de Gálatas, por exemplo, ela é inteira, ela é completa. Ela era dividida por parágrafo, tá? Por ideias, que a gente chama de perícopes, que eu vou explicar melhor para você depois. Bom? Então, era dividida assim, por bloco de assuntos, por parágrafos, que na teologia, como eu estou explicando para vocês, hermenêutica, é chamado de perícope, tá? Ou seja, uma ideia, um assunto. Quando você vê um texto escrito, um grande texto, você vai ver os parágrafos. Quem já viu ali? Dá mais ou menos 4, 5 linhas, até 6 linhas, né? Sim. Tá escrito lá. Tem uma ideia ali naquele trecho, né? Aí ele deu ponto final, aí dá o parágrafo ali, aquele espaço, e começa a escrever de novo. Aí vai outras frases ali, né? Então, cada bloco daquele tem um assunto. No total do resumo, no total da dissertação, não sei qual é o texto, mas no total ele tem uma ideia total, geral, uma ideia geral. Mas dentro da ideia geral, ela é dividida por blocos. Tem a introdução, que está lá em cima do primeiro parágrafo, aí tem o conteúdo, que está lá no meio, divide talvez em 3 tópicos, em 2 tópicos. Talvez não está citado os tópicos como tópicos, mas tem o começo, meio e fim. Entendeu? Aí você vai ver lá, portanto, ou seja, está concluído. Depois que falou isso tudo, ou seja, está concluído. Tá? Então, eu vou explicar bem essa ideia para vocês e como vocês vão ler a Bíblia em parágrafo, em blocos de assuntos, ou ler a Bíblia de forma como perícope, como parágrafos, blocos de assuntos, perícope, tá? Essas ideias, tá? Essa ideia. Então, eu já vou mostrar para vocês já esse detalhe que estamos falando aqui para os irmãos. O processo de interpretação. Primeiro, declarar o conteúdo de cada parágrafo, resumidamente, tá? Declarar o conteúdo de cada parágrafo resumidamente. Segundo, por que o autor diz isso nessa altura do argumento? Tá? Então, nós vamos observar esses parágrafos, esses trechos. A gente não pode ir só pelo capítulo e versículo, porque muitas vezes acabou o versículo, mas não acabou a ideia. Acabou o versículo, mas não acabou a ideia. A ideia continua no outro versículo. Nós estamos falando acerca do quê? Você não pode só ler a Bíblia e observar somente o versículos ou os capítulos, como se, terminou o capítulo, terminou a ideia. Não, não. Muitas vezes terminou o capítulo, mas a ideia continua. Entendeu? Segue e acaba no outro capítulo. O próprio Gênesis, capítulo 1, ele termina a ideia lá no capítulo de número 2, verso número 4, se não me engano, 5. Entendeu? Então, aí fechou aquela perícope e abriu outra a partir do 2:5. Entendeu? Oi. Sim, foi destinado aos irmãos coríntios. A gente vai chegar lá. Isso mesmo. A gente vai ver aqui que tem bastante coisa aqui.
acerca disso. Vou dar vários exemplos aqui, tá? Vamos lá? Ao final, tá? A exegese deve estar completa em si mesma. Não deve haver nada no texto que não se encaixe no argumento. Terceiro, com isso, pode ficar claro o sentido da totalidade do texto. E aí, o estudo de caso, 1 Coríntios. Aí o exemplo aí, Jorge. Pode passar. Isso. Ó, vamos usar 1 Coríntios. O que vemos em 1 Coríntios é o que Paulo escreve, uma carta de correção com várias recomendações para a igreja de Corinto. Os irmãos da igreja de Corinto estavam atravessando graves problemas espirituais. Por exemplo, desunião, tá? Do capítulo 1, versículo número 11 ao 17. Eram considerados carnais, 3 ao 5. Arrogantes, 4, 8. Tolerantes em relação ao pecado, 5, do 1 ao 5. Dificuldades de organizar o culto, capítulo 11. Uso equivocado dos dons espirituais, do 12 a 14. Tá? E aí, pode passar, por gentileza. Até bem pequenininho aí, mas dá para vocês verem. O estudo do caso ainda, né, o esboço do livro de 1 Coríntios, é o problema da divisão na igreja, tá? Capítulo 1 até o 4, 21. O problema do homem incestuoso, do 5, do 1 ao 13. O problema dos processos jurídicos, que é o litígio, o problema de crente processando o outro, do capítulo 6, do 1 ao 11. O problema da fornicação, relacionamento sexual entre os não casados, capítulo 6, versículo de número 12 ao 20. O comportamento dentro do casamento, vai falar também da questão do adultério também, do 7 até o 1 ao 24. Fala das virgens, no capítulo de número 7, 25 ao 40, e no capítulo 7 também ele fala do celibato, tá? Celibato. Do capítulo 8, versículo de número 1 até o 11, 1, fala acerca da comida sacrificada aos ídolos, e lembra que todas as questões são respostas e problemas que aconteceram na igreja. Lembra aí que a carta tem uma resposta, uma reação, tá bom? Oi. Isso. Na verdade, assim, você vai observar que doutrina, muitas vezes a gente confunde doutrina com uso e costume com ética cristã. A ética cristã, ela está relacionada à santificação, que é uma doutrina. Entendeu? Então, é a área da ética cristã. Aqui, está falando, sim, da ética cristã, está falando de santificação, está falando de um modo do cristão de se portar. Então, é muito mais a questão de ética, a questão de moral, muito ética e moral aqui, entendeu? Do que propriamente uma carta doutrinária. Romanos é uma carta doutrinária. Por quê? Fala de justificação, fala de regeneração, fala de santificação, entendeu? Então, nós vamos observar que muitas vezes a gente confunde a questão de doutrina, a gente pensa que é falar de usos e costumes, ou de ética e moral. Né? Mas a doutrina da santificação vai entrar nessas questões, sem dúvida. Você vai falar de santificação, você vai falar de ética e moral. Né? Segundo a palavra de Deus, é lógico, né? Mas nós vamos observar que essa carta ele está tratando como o culto de ensino mesmo, no culto de doutrina. Pensa no culto de doutrina. E o pastor da igreja sabe todos os problemas da igreja. E aí ele vai tratar no púlpito isso aí. E vai tratar dentro da Bíblia. Entendeu? É o que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo isso. E muitas vezes ele vai observar outros trechos bíblicos que você vai ver que o próprio Novo Testamento refere-se muito ao Antigo Testamento e faz uma releitura do Antigo Testamento. Tá? E com base no Evangelho. Sempre apresentando o Evangelho como o centro aí, Cristo, né? Como modelo. Oi. Não, é assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar assim, ó. Aqui é uma carta, ok. Mas pense se o pastor tivesse que ir para o gabinete com alguém. Entendeu? Ok. Ele vai falar de forma direta, correto? De forma direta. Ok. Mas pense o seguinte: Paulo está longe. Paulo está longe. Paulo, ele tem alguém que é o pastor da igreja.
lá, não é? Pode ser Áquila e Priscila, pode ser até vários cooperadores ali e tal, ok. Aí tem os pastores lá da igreja de Apolo, passou por lá também, mas tem os pastores da igreja de Éfeso, né? Então vamos ver Apolo, nós vamos ver Áquila e Priscila, mas nós vamos observar que Paulo, ele sabe do problema, ele é o pastor presidente, e ele escreve essa carta sabendo dos problemas que aconteciam na igreja, que eram explícitos, esses problemas eram todos explícitos. Ou seja, eram todos problemas que todo mundo sabia. Não era problema individual, era problema que todo mundo sabia. Entendeu? Então, o que Paulo faz? Ele escreve a carta, e essa carta é para ser lida, essa carta é para ser direcionada para a igreja. Você pensa que ia pegar essa carta do culto de ensino, abrir ela e ler ela? Ó, nosso pastor presidente, ele não está aqui, mas ele mandou essa carta e nós vamos tratar desses assuntos aqui, conforme a orientação do nosso pastor presidente. Vamos só, estou usando um exemplo, tá? Mas pensa o seguinte, o pastor José Wellington está nos Estados Unidos e ele precisa tratar uma questão com os obreiros aqui em São Paulo. E ele pega e através de uma live, ele participa de uma convenção, ele participa de uma reunião de obreiro, e aí ele precisa direcionar, ele precisa orientar. Tem outros pastores aqui, sim, mas ele vai dar diretriz. Ó, pastor, vamos falar para o pastor presidente lá na videoconferência. Nós temos um problema aqui de um obreiro, o José Silva, que ele, infelizmente, caiu em adultério, mas ele quer retornar à comunhão da igreja, ele pediu perdão, ele já está há tempos, ele já reconciliou com a esposa, né, já está há tempos parado aí, já, né, e ele quer retornar à comunhão, ele quer ser ligado, tudo mais. Então, o pastor vai, através da videoconferência, os obreiros todos estão cientes do caso, já foi tratado abertamente com a igreja, então, ele, com os pastores, né, então, normalmente o pastor é assim, está tudo aberto, e aí ele pega e dá uma palavra, então, ó, segundo a palavra de Deus, é assim, 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 e nós vamos colocar ele de volta à comunhão. Entendeu? Então, o que o Paulo faz aí no capítulo de número 5, que fala do incestuoso, o incestuoso foi disciplinado, tá? Foi disciplinado pela igreja local, e lembrando que a disciplina na igreja local era explícita, era tratada quando não era cuidada, quando não, a pessoa não era corrigida, vamos dizer assim, aceitava a correção de uma pessoa exortando, se você sabe do problema de uma pessoa, então você vai lá do seu irmão, você vai lá e exorta ela não quer ser exortada, como a Bíblia diz, não quer corrigir o seu erro, então vai lá, né, outros irmãos, vamos dizer, primeiro você tem que ir de 2, né, tem que ter a testemunha, né, ok, aí você vai, aí depois chama um grupo da igreja, aí vai. Se não, leva publicamente para a igreja. Isso está escrito no Evangelho. Tá? Levou publicamente para a igreja, a pessoa não quer se arrepender, então trata-o como gentil ou publicano. Está escrito no Evangelho. Ok. Entendido isso, Jorge, no caso desse incestuoso, já era um problema explícito da igreja. E nós vamos observar que Paulo ainda fala assim, ó, entrega a carne dele para o diabo para que a alma seja salva. Ou seja, entrega o corpo dele para o diabo para que a alma seja salva. Tem várias interpretações, mas vamos dizer assim, ele vai sofrer na carne, mas para que a alma e o espírito dele seja salvo. Ok. Na outra carta, se não me engano, e Paulo fala para colocá-lo em comunhão. Entendeu? Olha que interessante. Tá? Tá repetindo. Entendeu? E aí é interessante. Por exemplo, o problema da divisão da igreja. Lá na primeira divisão aí, a primeira parte lá, problema da divisão da igreja. Nesse problema da divisão da igreja era o quê? Era grupos dentro da igreja, panelinha dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Entendeu? Então, tem a panelinha dentro da igreja. É os grupinhos. Entendeu? E aí nós vamos observar outro problema jurídico. Crente tinha problema com o outro e levar para a justiça pagando. E aí Paulo vai falar assim, vocês não são crentes, vocês não conseguem resolver entre vocês, pedir perdão, reconciliar e tal? Vocês vão lá para o ímpio, para o injusto, para ele julgar vocês? Dar mau testemunho? Desde vocês
né? Pregar o evangelho para eles, estão dando mau testemunho. Problema da fornicação, né? Comportamento dentro do casamento. E aí, se você for observar o contexto dessa carta, que nós vamos chegar lá, como era Corinto? Corinto era uma cidade totalmente promíscua, tinha o templo da deusa Artemis, Afrodite, na verdade, Afrodite. Nós vamos observar que tem a idolatria era terrível, tinha lá mais de 1.000 prostitutas cultuais, que servia nos templos pagãos, tá, com orgias e tudo mais. Então, havia aquela questão da cultura helênica, tá? Mas também havia toda aquela mitologia grega, greco-romana. Então, você vai ver que era um povo pagão, um povo idólatra, um povo promíscuo sexualmente. Quando Paulo ele prega para essa igreja, inaugura essa igreja, e ele vai tratar dos problemas dessa igreja, ele precisa ser muito firme para tratar desses problemas dessa igreja. Por quê? Porque você vê, o povo veio do mundo e veio com aqueles carrapichos todo. Alguns estão sendo libertos, entendeu? Eles estão perdendo os costumes deles. Por exemplo, as prostitutas cultuais, elas rapavam a cabeça, tá? Rapavam a cabeça. E qual era a diferença? As prostitutas cultuais, elas eram aquelas mulheres de cabeça raspada. Então, já identificavam que eram as prostitutas cultuais. Imagina quando se converte. Paulo diz o quê? Coloque o véu na cabeça, porque vocês são diferentes. Se vocês têm cabeça raspada, você coloca o véu na cabeça. E outra coisa, não é lícito, não é bom que a serva de Deus corte o cabelo, tá? E se cortar, rapar, use o véu. Porque se você tiver cabeça raspada, você tem que usar o véu, para você não ser confundida com aquelas outras. Se você tem cabelo crescido, então você não precisa usar o véu. Paulo é bem claro nisso aí. Oi. Aí você vai ver que. Então, aí você vai ver que está falando para aquele tempo, é exegese. Entendeu? Agora, sim, sendo, por exemplo, divisão da igreja, como que a gente vai tratar isso? Como que Paulo trata disso? Centralidade em Cristo. Não é pensar mais do que o outro, nem menos que o outro. É o autoesquecimento que brota do evangelho. Quando você tem a centralidade em Cristo, você não pensa em si. Você pensa, você não pensa mais de si nem menos de si. Você se esquece de si mesmo. Você quer glorificar Deus. Ele vai resolver com o evangelho, com Cristo. O problema do homem incestuoso, entendeu? É Cristo. Ou seja, mortificando a carne. O problema dos processos jurídicos, resolva entre vocês. Perdoe. Cristo perdoou vocês, você deve perdoar o irmão. Entre em acordo. Problema da fornicação. Ou seja, é melhor casar do que abrasar-se. Entendeu? Se você não aguenta ficar solteiro, case. Se não aguenta ficar solteiro há muito tempo, você sai encontrando a pessoa certa, não fique namorando 10 anos, como alguns jovens aí, namora 10 anos, vai pra praia junto, vai pra tudo quanto é lugar junto. Que namoro é esse? Entendeu? Paulo falou o quê? É melhor casar do que abrasar-se. E aí você vai tratar. É um problema que acontece hoje, ou não é? O comportamento dentro do casamento, entendeu? A questão do adultério, a questão da viuvez, né? E a questão da separação. Ou seja, se caso você foi abandonado, a outra pessoa está livre, você está livre. A outra pessoa, se casar com outra pessoa, está em adultério, porque abandonou o primeiro, entendeu? O cônjuge tal, abandonou. Então, Paulo vai explicando todas as questões que são aplicadas para nós hoje. Mas a gente tem que entender a partir do contexto do lá e então para aplicar para o aqui e agora. Por exemplo, a questão de rapar a cabeça, do usar o véu. Eu vou usar o véu, tal, não sei o que, como doutrina. Você pegou o texto só para fazer doutrina, olha aí. E o texto cultural. Por que Paulo fala assim, se você tem cabeça raspada, use véu. Se você tem o seu cabelo crescido, não precisa usar o véu. Está no texto, está claro no texto. Se a mulher tem um cabelo grande, não precisa usar o véu. Paulo vai falar que não é honroso o homem ter cabelo crescido. Mas para quê? Para alguém que é da cultura helênica. Por que da cultura helênica?
Porque para os gregos ter barba e cabelo grande, os gregos, os romanos, né, era um estigma. Para os judeus era honroso. Então é uma questão cultural. Se você chegar, por exemplo, lá na Escócia, o homem usa saia. Se você chegar no indígena, na tribo indígena, ele tem um outro estilo de se vestir. Então você tem que ter... Oi. Sim, mas aquilo que o diabo implantou na cultura, por exemplo, a questão da promiscuidade do templo cultual, das prostitutas que rapavam a cabeça, aí vai fazer diferença, porque você não pode parecer com o mundo, com estilo pecaminoso. Olha aí. Então, até aquelas que se convertiam, que vinham, que estavam careca, use o véu até crescer seu cabelo, irmã. Amém, irmã? Você estava lá no mundo. Você vivia aquela vida promíscua, rapou sua cabeça para o ídolo. Você talvez era uma prostituta cultural, você rapou a sua cabeça para a idolatria, né? Mas usa o véu, irmã, para não, quando você sair na rua, não te confundirem. Olha aí. Entendeu? Ok? Então vamos lá. A comida, a comida sacrificada aos ídolos, as cabeças das mulheres cobertas na igreja, o problema dos usos na ceia do Senhor, os dons espirituais, tá? Os dons espirituais, por exemplo, a ressurreição corpórea dos crentes, a coleta, né, a oferta que Paulo levanta, a volta de Apolo, exortações e saudações finais. Eu preciso correr aqui, eu preciso citar algumas coisas que, ao decorrer aqui do estudo, nós vamos citando. Vamos lá, que senão não vai dar tempo. Estudo de caso, 1 Coríntios. Alguns exemplos de interpretação por parágrafos ou blocos de assuntos. Olha aí, lembra disso, hein? 1 Coríntios, do 1 ao 4. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. 1 Coríntios 4:10. Palavras-chave nessa sessão: sabedoria ou sábio, 26 vezes aparece, os capítulos número 1 ao 4. E aí nós vamos observar a palavra sensato, a palavra sábio, a palavra sabedoria, diversas vezes aparece. Mas fica claro que nesse termo aqui é mais pejorativo do que favorável. Deus resolveu deixar de lado a sabedoria deste mundo. Aí nós vamos observar todos esses textos aí. Por que Paulo tá falando de forma, até usando de forma pejorativa? Porque eram crentes carnais. Eram crentes de Corinto, crentes carnais. Tá? Ou seja, Paulo está falando até de forma irônica, mostrando para eles que eles, de forma irônica, mostrando para eles que eles não eram sábios, que eles não estavam usando a sabedoria, entendeu? E ele cita 26 vezes isso, para que eles pudessem usar a sabedoria, fossem sensatos, ok? Falando acerca da divisão da igreja, da briga entre eles. Outra questão aí, ó. Alguns exemplos de interpretação por parágrafos ou blocos de assuntos. 1 Coríntios, capítulos número 13, do 1 ao 13. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria. Se você for ler do 1 ao 3, vai falar lá, ainda que eu falasse na língua dos homens, dos anjos, ou seja, falasse e não tivesse amor, nada nada disso me aproveitaria, até que se entregasse o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não adiantaria. Por quê? Por que Paulo está falando a respeito do amor? Entre o capítulo 12 e 14. Paulo fala do amor entre os capítulos 12 e 14, quando ele trata dos dons espirituais. Por que ele está falando disso? Os coríntios estavam abusando dos dons espirituais. Muitos estavam ficando orgulhosos, se sentindo superiores pelo fato de exercer determinados dons, como o de falar em línguas, tá? De falar em línguas. Outros estavam utilizando os dons de forma equivocada, causando desordens do culto, de adoração. Isso não contribuía para a edificação do corpo. Ou seja, olha, eu sou maior porque eu falo em língua, porque eu tal. Então, eles eram super espirituais, os pneumaticóis. E esses pneumaticóis eram aqueles super espirituais, tá?
E Paulo vai tratar o quê? Da questão dos dons espirituais. De que forma? Entre o 12 e o 14, ele coloca o 13, que ele fala do amor. Então, o que vai balancear os dons espirituais, que é para a edificação da igreja? O amor. Então, amar a Deus e amar ao próximo. E amando o próximo, vai querer ser melhor, superior, se sentir superiores aos outros, tá? Mas você vai trabalhar para a edificação da igreja, tá? E é interessante notar que Paulo coloca aí pontualmente o capítulo 13, tá? Porque muitas vezes no meio da igreja, naquele tempo, no exegese, no lá e então, eles estavam tratando os irmãos sem amor. Tinha dons espirituais, mas não tinha amor. Tá? Tinha todos os dons, Paulo fala que a igreja de Corinto tinha. Né? Eles eram pneumaticóis, eram uns super espirituais. Porém, faltava amor. E Paulo fala assim, não, é para edificação, é para crescimento, é para que Deus abençoe, é para que flua, é para edificação da igreja. Tá? Não é para desavença, não é para confusão. Então, Paulo vai dizer isso. Não adianta você falar a língua dos homens, dos anjos, e fazer caridades e tal. E o que vai adiantar? Até você entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Olha aí. Aí, quando você entende o contexto, te dá clareza no texto. Ok? Vamos lá. Alguns exemplos de interpretação por parágrafos no bloco de assuntos. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 27 ao 28. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Sobre a ceia. Muitos, ao lerem esta escritura, por estarem com a consciência pesada, não tomam a ceia. Mas essa passagem precisa ser lida com o contexto. A ceia, na época, era realizada nas casas dos membros mais ricos, e eram refeições mesmo, era banquete, com pão, vinho. Só que muitos comiam sem esperar pelos outros membros, que eram pobres. E tinha grupos, tinha mesa, assim, ó, um grupo, aquele grupinho dos ricos, escanteava os pobres. Muitos regalavam, comiam, até bebedavam. E outros, né, ficavam com fome. E aí Paulo vai tratar e vai falar, não, esse não é o propósito da ceia. O propósito da ceia é lembrar da morte sacrificial de Cristo Jesus. Ou seja, é lembrar do que Cristo fez por nós. É lembrar da morte sacrificial, fazer isso em memória de mim. Então, o que é mais importante não são os elementos. O que é mais importante não são a quantidade de comida. É por isso que Paulo vai falar assim, ó, faça o seguinte, quem tem fome, come em casa, e quando vocês vierem para a ceia, vocês vêm com foco de adorar a Deus, de lembrar do que ele fez por vocês. Por quê? Porque vocês estão comendo, se arregalando, fazendo um banquete tal, aquilo que era para ser comunhão, atitude totalmente oposta ao espírito de que vocês estão fazendo aí, mas é uma atitude de comunhão, não conforme vocês estão fazendo aí, desunião, né? Ser desordeiros. Não, não. Então, você vê que Paulo fala acerca disso. Alguns tinham a consciência de falar, eu não sou merecedor de estar aqui nessa ceia, não. Eu não sou merecedor. Porque, tal, né? Olha o contexto. É possível aplicar a questão da consciência pesada no sentido de outros pecados? É possível aplicar, mas você tem que entender a partir do contexto. É possível aplicar, mas aí Paulo fala que não é para. Paulo não diz que não é para tomar e comer, mas Paulo fala a respeito do quê? Para examinar, tá? Porque digno nós não somos, nós tomamos parte pela dignidade de Cristo. Ele que nos torna dignos. Mas o que nos torna dignos em Cristo? É o crer, arrepender-se dos pecados, crer no Evangelho. Então, se houver perdão e arrependimento, né, diante da igreja, que liga, a igreja liga e desliga, né, eclesialmente. Se houver perdão, pode participar da ceia. Eu lembro que até meu pai praticava isso, até a última igreja que meu pai dirigiu, que ele teve câncer, ele teve que parar de dirigir. Mas ele fazia o quê? Na ceia,
ele abria um momento, em todas as igrejas que ele dirigia, ele fazia isso. E era costume dos irmãos. Ele abria um momento para pedir perdão. Toda a ceia, irmãos iam na frente pedir perdão. Ele incentivava isso. Tá? Ele incentivava isso. E aí, muitas vezes, irmãos iam na ceia pedir perdão para a própria família. A família ia na frente, chorava, entendeu? Mas participava da ceia. Entendeu? Aconteceu um problema lá, tal. Talvez... E o meu pai orientava até quando era família, resolver em casa. Mas muitas vezes o irmão queria pedir perdão na ceia. Pedia, tá ali. Muitas vezes pedir perdão pro irmão, do grupo da mocidade, do grupo das irmãs, do grupo das irmãs deu um problema, desavença lá e tal. E aí, sabe, de ideias e tudo mais, acabou que discutiu, ou falou, ou se foi uma conversa com alguém. Você vê que as pessoas iam pedir perdão, e pedia perdão ali, e se reconciliava ali, né, e participava da ceia. Porque a disciplina é para um tratamento, porque muitas vezes a pessoa passa a disciplina assim, ó. Por que a disciplina? A disciplina é para a cura, tá? A disciplina é para a cura. De que forma? Quem for disciplinado tem que estar nos cultos, tem que orar, tem que jejuar, tem que consagrar, ou seja, para ser curado espiritualmente. Não é algo, você não pode participar. Não, você pediu perdão a Deus, está em comunhão. Está em comunhão. A comunhão é instantânea, o perdão é instantâneo. Você não tem que, se eu ficar um ano eu vou merecer. Não é você que vai merecer coisa nenhuma. A gente não merece, não. A gente merece o inferno. Entendeu? Mas é a questão de tratamento, de cuidado, de tratamento. Se você está ali um tempo especial, talvez até afastado de toda o fato de liderança, talvez de pregação, mas para tratamento, para oração, para, sabe, o cuidado especial. O pastor tem um cuidado especial até de estar, você está indo para os cultos, você tem que estar, você tem que, entendeu? Está em cima, entendeu? Está em cima, para que a pessoa possa ali estar firme para poder voltar, ativa nos trabalhos da igreja, mas não de comunhão com Deus, tá? Então, eu, por exemplo, não estabeleço tempo, uma tabelinha de tempo, porque depende do coração quebrantado e arrependido da pessoa. Então, eu não estabeleço tempo, tá? Por exemplo, disciplina. E esse texto refere-se a isso. E aí você, quando entende o contexto dessa combelância toda, dessa divisão de classes sociais, você vai entender o texto. Ok? Então, vamos lá, para nós encerrarmos aqui nossa aula. Jorge, quantos minutos que a gente tem? Ok. Ok. Na verdade, o nosso horário aí da aula, né, já está acabando, porém, tem alguns minutinhos que eu quero fazer com os irmãos um exercício aqui rapidinho. Ok? Vamos lá. Por exemplo, eu estou ensinando a carta aos Romanos, aí na congregação. E eu falei para os irmãos de alguns propósitos. Por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? E aí eu pergunto para vocês aí, rapidinho, esse jogo rápido aí com vocês. Por que Paulo escreveu a carta aos Romanos? Quem sabe me falar pelo menos um propósito? Rápido. Vamos lá, meus irmãos, me ajude, rapidinho. Ensinamento sobre o tema do ensinamento. Sobre o evangelho. É um dos propósitos. Ele quer ensinar o evangelho. Entendeu? O evangelho que ele prega. Tá? Ou seja, porque falavam de Paulo que ele era um antinomiano, aquele que não acreditava, que não guardava a lei de Moisés, que não acreditava na lei, na verdade, que não dava valor para a lei. O antinomiano era aquele que, já ouviu falar da hipergraça? Jesus só quer o coração, essas igrejas novas aí, que não tem compromisso nenhum com, sabe, que pode tudo, seja aquela galera, Kleber Lucas, aquela galera bem progressista, tal, que, não, a gente bebe, a gente vai pra balada, a gente vai para outras religiões também, a gente é bem inclusivo, tal, e não tem regra, não tem obediência, não tem santidade, não tem lei, Jesus só quer o coração, entendeu? Jesus, ele quer que você seja, vamos dizer assim, paz e amor, tal, é uma ética mais moral, mais, vamos dizer assim, pautada no exemplo de Cristo,
no sentido de ser paz e amor, e ser inclusivo, do que pautado em todo o evangelho. Se isola o evangelho em alguns trechos que é mais conveniente, segundo a cultura odierna, para poder... esse é hoje, tá? Hipergraça. O Jesus só quer o coração. Mas naquele tempo, acusava Paulo disso, de antinomianismo, ou seja, nomos quer dizer lei, anti-lei. Mas Paulo vai falar, não sou contra a lei é boa. A lei fala para mim que eu sou um pecador, mas ela não tem poder de me salvar. Ela não tem poder de me livrar do poder do pecado. Mas a graça, através da fé, sim, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. E ele vai dizer, lá em Romanos 1, 16 e 17, né? O justo viverá pela fé. São salvos pela fé. Né? E nós vamos observar isso. Um dos contextos, o Jorge já falou o principal aí, mas o primeiro propósito de Romanos Paulo escreveu porque ele desejava visitar os irmãos de Roma, porque Roma é fruto de Atos 2. Paulo não fundou Roma. Roma é fruto de Atos 2, tá? E ele desejava visitar. Segundo propósito, ele desejava apoio da igreja de Roma para fazer uma viagem missionária até a Espanha. Terceiro, ele queria expor o evangelho para desmistificar aquilo que eles acusavam Paulo de ser. Tá? Um louco, um paroleiro, um antinominiano. Tá? Quarto, perdão, ele queria resolver uma questão entre judeus e gentios. Sempre vai ter, muitas vezes, essa guerra aí, essa batalha entre judeus e gentios. Gentios é quem não é judeu. Cristãos gentios e cristãos judeus. Qual era o problema? Qual era a problemática? A problemática era os cristãos judeus comandavam a igreja de Roma. Eles foram expulsos por Cláudio. Tá? Foram todos os judeus expulsos por Cláudio de Roma. Quando eles foram expulsos, os cristãos gentios começaram a tomar conta da igreja de Roma. E então, depois que Cláudio morreu, os cristãos judeus voltaram para Roma. E quando eles voltam para Roma, então esses irmãos gentios que estão comandando a igreja de Roma, eles são constrangidos pelos cristãos judeus e dizem, não, somos mais antigos que vocês, nós que recebemos a lei, somos filhos de Abraão e tal. E Paulo vai dizer que não existe essa questão de, eu sou melhor que você porque eu sou circuncidado, porque eu sou linhagem judaica, eu tenho sangue judeu, né, tal. Não tem essa divisão. Todos somos um em Cristo. Então, Paulo vai resolver esse conflito. Então, são 4 propósitos. São 4, tá? Os propósitos. Por exemplo, por que Paulo escreveu a carta aos Filipenses? Pode ser aos Filipenses? Vamos lá, rapidinho. Por quê? Me ajuda. Vamos lá? Qual é a circunstância que Paulo escreve Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão? Paulo está... Oi? Também. Alegria. Mas vamos lá. Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, correto? Capítulo 28 de Atos. E Paulo, ele estava preso, mas a igreja de Filipos lembra de Paulo preso e envia um obreiro chamado Epafrodito para visitá-lo na prisão, era uma prisão domiciliar, para levar algumas coletas, algumas ofertas, para ajudar Paulo naquilo que necessitava ali, para auxiliar Paulo ali, ok? E também, afetivamente, quem está preso muitas vezes entra a solidão, e ele precisa de conversar, ele precisa dialogar, e não tem toda essa tecnologia que nós temos hoje. Tal. A igreja lembra do seu pastor. Paulo fundou a igreja de Filipos. E enviou o obreiro para Afrodito para levar um valor em dinheiro e para levar também saudação dos irmãos. E Paulo se alegra com isso, porém Afrodito cai doente e quase morreu. E a igreja ficou sabendo que Afrodito estava doente e se entristeceu por isso. Mas Paulo, quando Epafrodito melhorou, Paulo escreveu uma carta e falou para Epafrodito, você vai embora, mas leva essa carta
carta esta é composta por 4 capítulos, né? Depois dividido em 4 capítulos, porque não era dividido em capítulos e versículos. E aí, Paulo escreve essa carta chamada de Carta da Alegria, para demonstrar alegria pela causa do evangelho, porque quando Paulo estava preso, ele pregou para todos os soldados da guarda pretoriana, guarda oficial do imperador romano, de Nero, né? Ele pregou para todos e muitos se converteram, muitos soldados se converteram. Ele está alegre porque ele está preso, mas o evangelho não está preso, ele consegue ganhar almas mesmo preso. Ele está alegre porque a igreja está encorajada, porque ele está preso, mas está pregando o evangelho, e a igreja também está com ousadia, querendo pregar mais e mais. Ele está alegre porque o próprio Epafrodito melhorou da sua saúde e pode retornar à igreja e voltar a servir. Ele está alegre porque ele está alegre em Cristo Jesus, pela sua salvação, por poder pregar o evangelho, por poder saber que a igreja lembrou dele, por saber que a igreja apoiou ele financeiramente, por saber que a igreja estava orando por ele. Então, olha bem, é a carta da alegria. Parece mais de 16 vezes a palavra gozo, a palavra alegria. Tá bom? Então, por exemplo, outra para nós encerrarmos aí o contexto. Por que Paulo escreve a carta a Filemão? Me ajuda. Filemão. Por favor. Me ajude. Por causa da escravidão? Oi? Sim. Aí vamos lá. Quem era escravo? Onésimo. Onésimo. E por que Paulo escreve essa carta? Paulo escreve a carta, olha o contexto. Onésimo, ele fala na carta que ele era inútil. Onésimo fala para Filemão receber ele, não como escravo, não como servo, mas agora como irmão em Cristo, como o próprio Paulo. Ou seja, na própria carta dava a entender que Onésimo era escravo de Filemão, e Filemão era um crente da igreja de Colossos, e Onésimo encontra numa ocasião com Paulo, possivelmente na prisão de Paulo. Onésimo encontra com Paulo lá em Roma, e Onésimo vai voltar de novo ao seu senhor, porque ele era um escravo, possivelmente um escravo fugitivo, porque roubou o seu senhor, porque no próprio contexto da carta vai falar, se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta que eu vou pagar. Então, o que acontece? Ele rouba o seu senhor, foge, ele é capturado em Roma, preso, e ele encontra Paulo, possivelmente preso, e Paulo prega para Filemão, ou para Onésimo. Onésimo se converte. Lembra que ele falou que é o filho que eu gerei nas minhas prisões? Então, filho que gerou nas prisões de Paulo. Então, Paulo gerou ele nas prisões. E gerar não refere-se somente, refere-se a um tempo, a um investimento, né? E aí Paulo ganhou Onésimo para Cristo, e então ele vai ter que voltar para o seu senhor, porque talvez o próprio Império Romano vai levar ele de volta para o seu senhor. E aí, desde o seu senhor, que também era crente, o tratar como escravo, Paulo escreve esta carta, que é pequeníssima, esse bilhete praticamente, se comparado às outras, para falar para ele, recebe-o. E aí, primeiro Paulo vai elogiar Filemão até as horas, sabendo que ele era um servo de Deus e tudo mais. E depois ele vai pedir, peço para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti e a mim ele é muito útil. Eu queria conservar ele comigo, mas eu não quis fazer isso querendo forçar você a que deixasse ele me servindo aqui. Mas eu queria que fosse um bom grato. E ele está retornando. Recebe-o como a mim mesmo. Recebe como o meu coração. E se ele deve alguma coisa, eu coloco na minha conta que eu pagarei. Né? E aí, nós vamos observar, sabendo que você fará muito mais do que eu peço a você. Sabendo da sua índole, do seu caráter, que você é um servo de Deus.
Então, o que Paulo está querendo dizer? Querendo fazer reconciliar Onésimo, um escravo fugitivo, com o seu senhor Filemão, que era um crente. E a tratativa é: não trate ele como escravo, mas trate ele como irmão em Cristo. Ele vai continuar servindo, ele vai continuar morando na sua casa, ele vai continuar servindo aí, morando aí, comendo aí, mas trate ele como irmão em Cristo, que agora ele é salvo. Entenderam o contexto ou não? Então, quando você entende o contexto, fica muito claro quando você lê. Amém? É. Então, quando você entende por que Moisés escreve aqueles textos no Pentateuco, porque Moisés está tratando com o povo idólatra. Todo mundo é idólatra. A única religião monoteísta é quem? São os judeus. Aí você vai aplicando. Quando você entende o contexto histórico dos outros da Bíblia, os outros povos em redor do povo hebreu, você vai entender toda aquela idolatria, você vai entender, então, por que o Antigo Testamento, o Pentateuco, vai falar sempre muito sobre idolatria, combater a idolatria, leis contra a idolatria, leis de adoração ao único Deus, toda a rigidez, a regra, detalhes no sentido de adoração, quando você entende o contexto histórico idolátrico que havia nos outros povos em volta do povo hebreu. Entendeu? Então, quando você entende, por exemplo, o que estava acontecendo quando o salmista escreve o Salmo 51. O salmista era Davi. Davi tinha pecado com Betseba. Quando o profeta Natan, Deus o usa ali através daquela parábola para advertir que Davi havia pecado, através daquela alegoria, daquela comparação, daquela metáfora, ele fala, né, e acusa Davi do seu pecado, ele cai em si, quando ele cai em si, ele faz aquela oração do Salmo 51. Quando você entende o contexto, ele fala: torna-me, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da tua salvação. Eu sei que o sacrifício que o Senhor aceita não é só um sacrifício de animais, de boca para fora, mas o Senhor aceita um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então, aí você vai observando: nossa, que salmo lindo, tal de humilhação, de quebrantamento. Você entende o contexto, quando Davi pecou, quando ele reconheceu o pecado. Amém? Então, quando você entende o contexto, o que está por trás? Todo texto tem como a gente fazer isso? Não. Tem como. Mas quando você consegue entender isso, te dá uma clareza assim, gigantesca. Tá? Uma vez que eu era jovem, sim, eu preguei sobre o Salmo 24, quando Davi entra com a arca da aliança, que foi roubada pelos filisteus na época de Eli, né? Na época ali de Eli e tudo mais, quando morrem os filhos de Eli, Ofni e Finéias, nasce Icabô, né? Que o filho de Finéias, foi-se a glória de Israel, não é assim? Quando ele traz a arca, e aí ele começa a dançar, e aí o Salmo 24 vai dizer: levantai a porta as vossas cabeças, levantai a entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí você vai entender quem é esse o Rei da Glória, né? E esse é um salmo de dupla referência, fala de um texto messiânico também, de Cristo adentrando no céu depois de morrer, ressuscitar e ser glorificado, e ser assunto ao céu. Ele entrando, ó, dupla referência, entendeu? Então, tem outros textos que você vai entender o contexto histórico e vai te dar clareza. E aí você vai agora tentar observar a Bíblia a partir do contexto, amém? Pensando contextualmente. É essa que é a nossa aula de hoje. Pensar contextualmente. Texto é aquele trecho, aquela perícope, mas você não pode entender só aquela perícope. Você vai ter que entender aquilo que está antes, aquilo que está depois, aquilo que está perto, aquilo que está mais longe, aquilo que abrange a Bíblia toda, amém? Então tem um contexto que está perto, que é o imediato, tem um contexto remoto, que pode ser do todo o livro, e tem um contexto geral da Bíblia, o que toda a Bíblia fala sobre aquele assunto. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, viu?
presencial, e eu conto com vocês. Manhã presencial. Lembra aí aqueles que puderem levar aquele cafezinho, que puderem levar aquele leitinho, né? Talvez o Danone, não sei aí, né? Para que a gente possa fazer aquele café abençoado depois. E, e nós vamos aprender um pouco mais amanhã. Eu quero ser prático com vocês. Nós vamos aprender sobre tanto a questão interpretativa, mas eu quero montar alguns esboços com vocês amanhã. Amém? Vamos para cima aprender. Amém. Vamos orar ao Senhor? A irmã Érica, ore ao Senhor, por favor, agradecendo a Deus. Pai, o Senhor, povo de Deus, oremos. Amém. Senhor, meu querido e eterno Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, meu Pai. Mesmo que nas nossas casas, mas estamos na sua presença, aprendendo a tua palavra, que o Senhor Sim. continue nos dando sabedoria, entendimento, para que possamos, Senhor, crescer diante da tua presença. Pai querido, te agradeço por mais esta oportunidade, te peço uma noite de sono tranquila, a cada um dos teus servos, aos nossos familiares, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor guarde, que dê, Senhor, uma boa noite de trabalho, que os traga em paz para os seus lares, e guarda, Senhor, os nossos. É o que nós te pedimos, te agradecemos pela vida de cada um, pela vida do nosso pastor, que tem se dedicado em buscar, em crescer espiritualmente para poder transmitir para nós também, meu Pai. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Já te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.